Ao longo dos anos, aprendemos que o medo tem muitas formas. Ele pode se manifestar como uma figura que surge na escuridão de uma sala ou como uma presença silenciosa que te observa da rua. Neste vídeo, convido você a acompanhar uma história que revela que o terror não vem sempre do que podemos ver claramente, mas sim do que se esconde nas sombras, talvez da nossa própria mente. Meu nome não é relevante, mas o que vem a seguir é. Aconteceu em Curitiba, Paraná, há muitos anos. Eu morava em uma casa alugada com uma amiga perto do centro da cidade. Ela era universitária, então passava muito tempo em festas. Compartilhávamos o quarto e havia ocasiões em que eu tinha que ouvir como ela se divertia com algum romance enquanto tentava dormir. Eu não estudava, eu trabalhava. Uma noite, após um longo dia de trabalho, me deitei na cama e comecei a ouvir música com fones de ouvido. Mas pouco depois, ouvi a batida da porta principal. Tirei os fones e vi que era minha amiga, que chegava de uma balada, acompanhada de Paola, uma amiga do apartamento ao lado, e um garoto. Eles estavam um pouco embriagados e entraram entre risadas e tropeços. Minha amiga entrou no quarto e me disse que Paola dormiria comigo, enquanto ela ficaria com o garoto. Isso não era problema para mim, pois eu gostava muito da Paola. O que me incomodava era que estava muito cansada e quase dormindo, mas elas não paravam de rir e conversar, interrompendo minha música e minhas tentativas de descansar. Quando finalmente decidi me juntar à conversa, agora todo mundo estava se preparando para dormir, o que me deixou um pouco irritada. O sono já havia me dominado completamente, então só fiquei olhando para o teto, pensando em qualquer coisa. Então algo aconteceu, num piscar de olhos. Literalmente, em um piscar de olhos, de repente, apareceu algo sobre mim. Era uma mulher inclinada, me encarando fixamente. Sua aparência era extremamente intimidante. Seus dentes eram pontudos e amarelos, e seus lábios tinham uma substância negra, como betume, que manchava alguns dos dentes. Ela fazia um movimento com os lábios, como se estivesse testando um batom, emitindo um som horripilante. Imaginem! Uma mulher extremamente velha segurando a vogal e... Ela usava uma camisola branca e seu cabelo bagunçado não me deixava ver bem os olhos, mas o pouco que vi era pura escuridão. A luz do poste da rua que iluminava o canto da casa me permitiu ver alguns detalhes, mas o mais aterrador não era seu aspecto, que parecia saído de um pesadelo. O mais aterrador eram suas mãos. O que elas seguravam? Uma enorme tesoura antiga, dessas totalmente de metal e bem longas, que ela mantinha sobre meu abdômen. Seus movimentos eram estranhos, como se estivesse travada ou parada. Espero que me entendam. Eu estava horrorizada. O medo me paralisava. Não conseguia mover um dedo, pois sentia que a qualquer momento ela me mataria com aquelas malditas tesouras. 1000 pensamentos invadiram minha mente. O que era aquilo? Quem era ela? Como entrou sem que eu ouvisse a escandalosa porta? Como era possível que, em um segundo, ela simplesmente se manifestasse? Era real? Ou eu estava sonhando? Então pensei que talvez fosse alguém que havia escapado de um presídio ou de um sanatório. Mas imediatamente lembrei que o hospital mais próximo estava muito longe de onde eu morava, principalmente porque ela parecia uma louca. Porém, que eu soubesse, não havia nenhum lugar assim perto de mim e essa teoria parecia forçada,
como algo saído de um filme de terror. Lembro que só conseguia chorar. Recordo meus soluços e as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Então comecei a mover os dedos e tentei puxar minha amiga para despertá-la. No entanto, ela apenas se virou, dando-me as costas. Eu podia sentir como aquela coisa se divertia comigo enquanto tentava desesperadamente acordar Paola. Justo quando pensei que o que via não poderia ser pior ou mais inconcebível, comecei a ouvir um rangido de metal aos pés da minha cama. Lentamente, abaixei os olhos e bem na minha frente havia uma criatura que parecia uma criança. Algo que parecia um menino, por seu tamanho, teria cerca de 4 ou 5 anos. O garoto não tinha cabelo e estava montado em um velho triciclo, dando voltas em círculos. Olhando aquilo, gostaria de ter desmaiado para não ter que ver mais. Um pouco envergonhada, admito que me molhei toda. Como por milagre, de repente, meu corpo se libertou. Consegui me mover. A primeira coisa que fiz foi me virar rapidamente e abraçar com força minha amiga. Foi aí que gritei, rompendo em lágrimas. Isso, obviamente, a acordou. Ao se virar para me perguntar o que havia de errado, ela se exaltou imediatamente e começou a gritar: "O que é isso? O que é isso?" O repetia várias vezes, encostando-se desesperadamente na parede. Eu gritei que não sabia, que não olhasse, e perguntei se ela também podia ver tudo. Ela apontou para o lugar, mas aquela coisa já não estava atrás de mim. Agora estava aos pés da cama da minha amiga, onde estava o garoto. Nosso escândalo despertou todo mundo. Começamos a gritar, os 4, olhando para o mesmo ponto do quarto. No meio dos gritos, Paola me disse para acender a luz. Todos nós víamos uma sombra negra nos observando. Lembro que a luz demorava alguns segundos para acender, depois que apertávamos o interruptor. E eu estava aterrorizada, porque para fazer isso, eu teria que me aproximar muito daquela sombra. Pedi ao garoto que acendesse a luz, mas ele estava ainda mais apavorado que nós, abraçando o cobertor como se fosse um escudo, e nem sequer sabia onde estava o interruptor. Gritei para ele que era um covarde. Levantei-me para acender a luz e aqueles foram os 2 segundos mais longos da minha vida. Quando a luz finalmente se acendeu, a sombra desapareceu junto com o menino do triciclo. Todos nós exalamos profundamente e nos olhamos, confusos, sem entender o que acabávamos de ver. Paola me pediu para deixar minha lâmpada acesa, e embora eles estivessem exaustos da festa, demoraram muito para dormir. Eu, por outro lado, continuava com o olhar perdido. Eles viram a sombra, o que me fez sentir melhor, pois sabia que não estava louca ou sonhando, mas não viram o rosto, as mãos, muito menos as tesouras, e nem o menino. Eles simplesmente viram uma sombra, mas era real o suficiente para assustá-los. Lembro que, naquela semana, dormi na casa da minha avó, porque minha casa me aterrorizava. Já tinha suportado que, em algum momento, objetos se movessem diante de mim, que portas se fechassem e abrissem, mas o que aconteceu naquela noite foi demais para mim, mais do que eu poderia suportar. Pouco tempo depois, finalmente me mudei de casa e, embora os anos tenham passado, continuo me perguntando o que era aquilo. Já ouvi muitas histórias aqui sobre bruxas e como as descrevem, e elas se parecem muito com o que vi. Desde então, me pergunto se o que vi poderia ter sido uma bruxa. Mas o que ela ganharia me assustando assim? Ou o que ela queria?
o que pretendia fazer e não conseguiu, porque conseguia acordar os outros. E se isso não era uma bruxa, então o que diabos era? Eu sei que, pelo menos a sombra, não foi um pesadelo, não foi parte da minha imaginação, porque todos nós, até mesmo o garoto, que não tinha informações sobre a casa, viu. Então, poderia ter sido uma bruxa ou uma alma muito perturbada? É isso que não conseguimos explicar. Isso nos obriga a olhar para o desconhecido. As bruxas, os feitiços e essas antigas presenças nos lembram que há segredos escondidos além do nosso conhecimento. O que aconteceu naquela noite não é algo que quero repetir ou relembrar. No entanto, sempre que volto para a cidade, passo perto daquela casa. Nunca mais ouvi falar de algo parecido acontecendo lá, mas a dúvida continua. Quem era aquela figura? O que ela queria? Será que já assombrou outra pessoa? Se você já viveu algo assim, pode imaginar o impacto. Lembrem-se que não importa quão absurda a história pareça, sempre há uma pequena centelha de verdade em cada rumor. Então, quando ouvirem uma história, não a desconsiderem. Talvez, apenas talvez, haja algo mais por trás das sombras. Se tiverem histórias semelhantes para contar, deixem-nas nos comentários. E não esqueçam que a escuridão às vezes guarda segredos que não estamos prontos para conhecer.